Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Chegamos ao nosso 10º dia. E se chegamos até aqui, para que a gente crie uma rotina, para que a gente se acostume, significa dizer que a gente ainda tem mais 30 dias aqui para frente, para que isso vire uma rotina, para que essa leitura diária seja uma rotina. Eu tenho certeza que Deus se agrada quando a gente sacrifica um pouquinho do nosso tempo para entregar a nossa vida a Ele. E que assim seja. Hoje, no nosso 10º dia, nós iniciaremos no capítulo 28. Vamos juntos? Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã e a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma uma mulher para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Filho de Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padã-Arã até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o enviou a Padã-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem, dizendo: Tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe e foi para Padã-Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaac, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maalat, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Arã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou uma pedra daquele lugar e as colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a essa terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenha falado. E Jacó despertou do seu sono, e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso, e disse: Qual terrível é esse lugar? Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho, e que eu vou,
e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja meu Deus. E esta pedra, que tenho posto como um pilar, será a casa de Deus. E de todo o que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Agora, meus irmãos, capítulo 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo. E eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar, novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhe disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles responderam: Nós o conhecemos. E ele lhe disse: Ele está bem. E eles disseram: Está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço, então demos de beber às ovelhas. E quanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, levantou a voz e chorou. E Jacó cantou a Raquel que ela era irmã de seu pai, do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. E Labão lhe disse: Certamente, tu és meu osso e minha carne, e fico com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Diz-me, qual seria o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos tortos, de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dai-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. Labão deu sua serva Zilpa por serva e Lia, sua filha. E aconteceu que, de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganastes? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar
a mais nova, antes da primogênita. Compre a semente dela, e nós te daremos também este pelo serviço que tu servirás comigo, ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva e Raquel sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu o seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu, e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben. Pois ela disse, certamente o Senhor olhou para minha aflição, por isso agora meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse, porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho, e ela o chamou seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse, agora, desta vez, meu marido me ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho. E ela disse, agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá, e parou de gerar. E agora, meus irmãos, vamos ao capítulo 30. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse, estou no lugar de Deus, que de ti reverte o fruto do teu útero? E ela disse, eis a minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila, e ele por mulher. E Jacó entrou nela. E Bila concebeu, e gerou uma filha a Jacó. E Raquel disse, Deus me julgou, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ela chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente, e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse, com grandes lutas eu tenho lutado com a minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou seu nome Naphtali. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse, vem uma tropa. E ela chamou seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse, eu sou feliz, pois as filhas me chamaram abençoada. E ela chamou seu nome Asser. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo, e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia, dai-me, rogo-te, das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, será pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarás também as mandrágoras do meu filho. E Raquel disse, ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. E Jacó veio do campo à tarde. Lia foi ao seu encontro e disse, tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o 5º filho. E Lia disse,
Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido, e ela chamou seu nome Isacar. E Lia concebeu novamente, e gerou a Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulun. Depois ela gerou uma filha, e chamou o nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu seu útero. E ela concebeu e gerou um filho. E disse, Deus removeu a minha vergonha. Ela chamou seu nome José, e disse, o Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão, envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais eu te servi, e deixai-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse, peço-te, se encontrar favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse, determina o teu salário, e eu o darei. E ele disse, tu sabes como eu te servi, e como o teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinha antes da minha vida, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a multidão, e o Senhor te abençoou desde a minha vida. E agora, quando deverei prover também para minha casa. E ele disse, o que eu te darei? E Jacó disse, tu me darás nada. Se fizeres estas coisas por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, e removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. Labão disse, eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos dos seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que haviam descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber, para que concebesse quando viesse para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces dos rebanhos para os listrados, e todos marrons no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre os rebanhos de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos rebanhos nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas.
varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos, e servos, servas, camelos e jumentos. Essa, meus irmãos, são a palavra do Senhor. Aqui temos o início das 12 tribos. Vemos também uma parte da genealogia de Cristo. Eu acredito que por volta de setembro a gente vai ver isso nesse texto sagrado que pode guiar nossas vidas e deve. Continue lendo a Bíblia. Continue se municiando da palavra do Senhor. Isso é mais importante. Que Deus esteja contigo. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.